amigos, já estamos de volta com mais um Ponto a Ponto pela Network Group Play, para você nos acompanhar em todas as plataformas da Network. E ainda, é claro, sempre com um assunto importante. Onde tem assunto, tem debate, tem opinião e sempre com um convidado de interesse da coletividade, não só da capital do Amazonas, mas também de todo o estado. Você que nos acompanha, muito obrigado pelas mensagens que tem nos enviado em torno dos assuntos aqui discutidos. Nós convidamos um parlamentar da cidade de Manaus, que tem uma trajetória pública não só na capital, mas também em todo o estado do Amazonas. Já foi servidor do Ministério Público, é delegado de polícia, já foi presidente do Detran Amazonas e é hoje parlamentar, vereador da cidade de Manaus, além, claro, de ser presidente regional do PP, que agora se uniu com União Brasil. Então, são muitos assuntos e eu estou falando do doutor Rodrigo de Sá. O Rodrigo de Sá, vereador que está no Ponto a Ponto de hoje. Seja bem-vindo ao Ponto a Ponto. Meu amigo Jackson, obrigado primeiramente pelo convite. É uma honra estar aqui com você pela primeira vez, né? Saudar aqui também meu amigo Eric, a Caroline, que estão aqui presentes com a gente. E uma honra, mais uma vez, estar podendo conversar com você e falar de política, falar do futuro da cidade de Manaus e do nosso estado. Muito bem. Vai me ajudar nessa entrevista o jornalista da Jovem Pan News Manaus, Eric Orteipe. Eric, tudo bem? Tudo ótimo, Jackson. Um prazer estar aqui em mais uma edição do Ponto a Ponto com o nosso vereador, né, que é muito importante, discutindo assuntos que com certeza vão aí balançar a cidade de Manaus. Muito bem. Também no Ponto a Ponto, novamente, direto da redação da Jovem Pan News Manaus, Caroline Marques. Olá, Caroline. Olá, Jackson. Olá a todos. Mais uma vez, obrigada por me chamar, por estar aqui novamente, participando do Ponto a Ponto. Muito obrigado. E você pode participar com a gente, claro, mandando mensagens, sugestões aqui para o Network Group, no Ponto a Ponto, sempre às sextas-feiras, às 20 horas. Rodrigo de Sá, vereador da cidade de Manaus, nessa 19ª legislatura, né, presidente do PP regional, agora União Brasil e PP também, que vai trazer uma transformação para melhor, fortalecendo o diálogo político, as propostas para o estado do Amazonas, tem atuado de forma intensa no plenário, tem a oportunidade de cobrir as sessões da Câmara e isso é destaque. Seja bem-vindo e eu gostaria de falar logo de primeira. O senhor tem uma trajetória pública, né, na esfera pública e agora vereador. Como é que surgiu esse processo até chegar à Câmara Municipal? Olha, Jackson, apesar de... São 23 anos já de vida pública, né? Como você bem frisou no início. Fui servidor do Ministério Público Estadual durante mais de 8 anos, aproximadamente 8 anos. Entrei na polícia em 2011, sou delegado de polícia de carreira, já são 14 anos e meio aí como delegado de polícia. E a política surgiu na minha vida de uma forma muito circunstancial. Nunca foi meu objetivo entrar na política partidária. Depois, em 2019, na verdade em 2017 eu entrei no Detran Amazonas como diretor técnico. Em 2019, com a eleição do governador Wilson Lima, ele me convidou para assumir a presidência da instituição. E eu acho que ali foi o ponto de partida para que eu pudesse me envolver mais politicamente. Todo secretário de governo, todo gestor que trabalha em alguma gestão pública, seja no executivo municipal, estadual ou federal, ele precisa se alinhar também com a política. E eu passei a entender que a política faz parte das nossas vidas, né? Direto ou indiretamente, é a política que dá o norte, que trilha aí os caminhos para levar benefícios à população. Então, a vida da sociedade, de um modo geral, é pautada pela política. Né? Por isso, nós vivemos no Estado Democrático de Direito, no qual elegemos os nossos representantes, e eu passei a perceber que a política não era algo ruim, porque a gente tinha aquela visão, eu tinha essa visão, tanto quanto deturpada, de que não queria me misturar na política, que eu era um gestor técnico, ia continuar com a questão técnica, mas eu passei a entender a importância da política na tabulação, digamos assim, na construção de instrumentos de transformação social. Tanto é que fiz isso no Detran com a criação de projetos sociais. Vamos falar disso. Projetos que nunca foram feitos, nós construímos lá, então eu entendi que a política era um passo importante. Daí esse foi o primeiro
contato, digamos assim, para que eu pudesse chegar até a política. Participei do primeiro processo em 2022, quando o governador me convidou para ser candidato a deputado federal, para ajudar na chapa ali. O meu nome começou a surgir. A circular também. Exatamente, a circular. Você sabe como se constrói a chapa. Fui o terceiro mais votado da chapa do PL na ocasião. Né? Eu lembro. Fiquei atrás do capitão Alberto Neto, que foi eleito, e do presidente do partido, Alfredo Nascimento. Tive aproximadamente 12 mil votos. E aí, em 2023, assumi a presidência do PP, a convite do governador, presidência estadual, organizei o partido, nós construímos a chapa para as eleições municipais do ano passado, e ele disse: Rodrigo, tu tens que vir candidato a vereador. Não era a minha intenção naquele momento. Entendi. Mas eu recebi o comando, fui, e graças a Deus deu certo, e hoje sou vereador da cidade de Manaus com muito orgulho. O curioso de tudo isso é que o governador tem um olhar perceptível para quem tem esse insight político, né? Deu para perceber aí no seu relato. Acredito que sim, né? Acho que Deu confiou, a certo, gente tem né? desempenhado da melhor forma possível as missões que ele me confere, e graças a Deus o caminho está pavimentado. Muito bem. Eric Orteipe. A gente vê, né, que o vereador ele tem um currículo muito extenso, né? Já foi da polícia, já foi do Detran, já esteve à frente de vários outros órgãos. Mas eu estava analisando as suas propostas apresentadas esse ano e eu vi uma que me chamou bastante atenção, que é o programa Manaus Limpa. Eu queria entender um pouquinho melhor quais são as principais diretrizes desse programa, que inclusive é até baseado no Belém Limpa. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho essa correlação e as principais diretrizes. Eric, muito interessante a tua pergunta, até porque, Caroline e Jacques, a gente vai para um parlamento sempre com uma bandeira, né? Isso eu acho que é uma característica natural de um parlamentar, é você ter um trabalho. Tem muita gente que desembarca na política assim, como a gente costuma dizer, do nada. Vem e aparece, mas grande parte dos parlamentares tem um trabalho pré-existente, tem uma bandeira na qual ele se debruça ali para chegar até um parlamento. E aí, obviamente, que eu tenho a bandeira da mobilidade urbana, do trânsito e transporte, como algo muito forte na minha trajetória, pelos anos que eu passei no Detran, e a referência que a gente adquiriu em âmbito nacional, na construção de projetos à frente do Departamento Estadual de Trânsito. Tem a segurança pública também, por ser delegado de polícia de carreira, mas hoje eu tenho uma visão muito mais ampla das políticas públicas e por ser hoje, então, também presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico da Câmara, uma comissão muito importante, levando em consideração Zona Franca e uma série de outras questões. E hoje vem à tona muito o tema sustentabilidade, né? A indústria sustentável, mobilidade sustentável, a questão do respeito ao meio ambiente e a questão do lixo, da limpeza pública, é algo muito em voga no momento. Você questiona aí a questão da limpeza pública na cidade de Manaus, lixões a céu aberto, lixeiras viciadas. Então, o projeto tem como objetivo alinhar tecnologia, sustentabilidade e eficiência nessa parte aí do serviço público. Qual é o grande objetivo do projeto, como você bem disse, inspirado em outros cases de sucesso, como Belém do Pará? Eu tenho procurado muito isso, Jackson, nos meus projetos. A gente sempre diz que o que é bom pode ser copiado, deve ser copiado, né? Você pode criar também, isso é importante, inovar, mas o que é bom você pode copiar, aperfeiçoar e implementar na sua região, na sua localidade. Então o projeto tem por objetivo levar a tecnologia a essa atividade para que a população tenha um acompanhamento dos carros de coleta de resíduos sólidos e possa colocar o seu resíduo sólido no horário adequado, né? Se adaptar à rotina do serviço público, ter a ideia de qual carro vai passar, em quais pontos são os pontos de coleta. Então, é uma lei que permite à prefeitura regulamentar, né, melhor ainda essa atividade, levar a tecnologia através de um aplicativo que vai ser de uso da população de um modo geral, e a população vai saber no bairro dela quais são os carros que vão passar, o horário e o exato local do ponto de coleta. Isso é importante para que esse lixo não fique depositado nas ruas por muito tempo, não fique em locais inadequados. Então, terá a participação popular nesse processo, mas, sobretudo, a modernização do serviço público, que é o que a gente busca. Fiz isso no Detran, fiz isso por onde passei, e acho que a gente deve lançar mão disso sim. Tecnologia a serviço da população e na transformação e evolução dos serviços públicos. Muito bacana. Está em trâmite essa lei. Está em trâmite, ela já foi deliberada, salvo engano, né? Já foi deliberada, não sei se foi deliberada já em plenário, e agora vai passar pelas comissões, CCJ, as comissões pertinentes, até voltar para o plenário para votação. Muito bem. Caroline Marques.
Ainda falando sobre esse projeto de lei, eu queria que tu me explicasse melhor como que a população vai estar participando, se, vamos supor, ela poderá fazer denúncias, tipo de lixeira viciada, alguma coisa do gênero, do tipo. Muito legal, Caroline, porque tem essa parte também que eu acabei não falando agora. Dentro desse aplicativo, que a ideia do projeto é trazer a diretrizes, né? A gente não pode interferir no campo de gastos públicos da prefeitura. Muito embora esse projeto não traga gastos, porque hoje um aplicativo você pode fazer parcerias com a sociedade civil organizada e o baixo custo hoje de tecnologia, tem as startups aí, então tudo que é voltado para a tecnologia, eu acho que hoje está muito na palma da mão, é muito viável do Executivo Municipal realizar. E a ideia é que essa plataforma, além de servir a população, dando o itinerário dos carros, mostrando os pontos de coletas, é que ela possa interagir com a Secretaria de Limpeza Pública, interagir com a Prefeitura de Manaus no sentido de denunciar lixeiras viciadas, de dar contribuições no sentido de, olha, fazer uma denúncia de um determinado local que tem depósito irregular de lixo, ou que seria melhor o ponto de coleta nesse local e não nesse aqui onde o carro passa, ou acrescentar pontos de coletas, uma vez que há muita reclamação de que o carro não passa em determinados locais. Porque a gente tem um problema de crescimento desordenado da cidade também, né? Nós temos 60 e poucos bairros oficialmente registrados na cidade de Manaus e temos mais de 200, 300 subregistrados. Então, Manaus cresceu muito e talvez nem a prefeitura tenha um controle exato dos locais e das comunidades. Então, a população participando ativamente, ofertando denúncias, dando sugestões, isso tudo é a ideia do projeto para que conste também desse aplicativo. Agora, vereador Rodrigo de Sá, o senhor tem uma trajetória pública, e o senhor citou, inclusive, logo no início aqui do Ponto a Ponto, sobre ser um funcionário ali técnico, né? O senhor está hoje vereador. Como é que o senhor enfrentou isso? Como é que foi o parlamento ao entrar ali? Foi empossado, depois assumiu lá, né, no plenário. Como é que o senhor enxerga hoje a política, essa legislatura, né, a oposição, a base, o bloco independente, as votações, seus pares, claro, né, de uma forma até então crítica, porque mesmo sendo técnico, o senhor, com muito êxito, tá, ficou à frente. O Detran é um exemplo disso. Eu acompanhei muitas matérias do Detran, né? CNH social, né? Acompanhei muitas matérias mesmo, a escola Pública de trânsito. De trânsito, que foi uma das primeiras, inclusive. Sim. Eu acompanhei isso, né? E aí chega ali para apresentar um projeto, vai para a comissão, tem a sanção do prefeito, tem a votação. Como é que o senhor enxerga tudo isso? São várias perguntas em uma só, já que você verdade, fez um roteiro. Mas é muito legal. Primeiro, ponto de vista da técnica e política, né? Era uma coisa que foi muito disruptivo para mim entender que as duas coisas poderiam caminhar juntas, né? A gente tem essa impressão, muita gente ainda tem, de que quem é técnico não é político, quem é político não é técnico. Eu acho que é algo que a gente precisa vencer, essa visão precisa ser ultrapassada. A política precisa da técnica e a técnica precisa da política. As duas coisas devem caminhar juntas. A partir do momento que a gente tiver essa visão de que profissionais técnicos podem muito contribuir na política, tenho absoluta certeza que o nosso país vai avançar muito. Então, procurei levar a parte técnica para o meu exercício parlamentar. Tanto que os nossos projetos, se for avaliar, eu não primo pela quantidade. Muito embora é um parâmetro, um marcador até certo ponto ruim você avaliar o parlamentar pela quantidade de projetos que ele tem. E não pelo conteúdo, pela densidade e pelo reflexo e repercussão que aquele projeto vai ter na vida real das pessoas e da sociedade. Eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão. E a gente acaba tendo que se submeter a esse tipo de critério para não ser, muitas vezes, achincalhado. Mas, assim, eu procuro manter a minha coerência e o meu padrão de trabalho. Os nossos projetos são projetos concretos, projetos que trazem benefício para as pessoas e, por isso, são projetos técnicos. Eu não estou preocupado com quantidade. E aí, esse diálogo no parlamento foi uma novidade para mim, Jackson. Era muito difícil, tanto que eu falei para as pessoas que eu ia precisar de uns 2 meses para me ambientar. Eu passei 2 meses iniciais, fevereiro e março, sem agenda externa, sem ir para as ruas, pedir a paciência da comunidade, das pessoas que me apoiavam, porque eu precisava entender o funcionamento do parlamento, eu precisava entender como era o trâmite legal, estudar o regimento, né? Eu sempre estudei muito durante a minha vida, toda a minha vida foi transformada pelo estudo.
Eu vim de uma família simples, sou filho de mãe solo, minha mãe nasceu em Humaitá, a minha vida foi transformada no estudo, estudei em faculdades públicas e tudo que eu conquistei foi através do estudo. Eu precisava me debruçar sobre o trâmite da Câmara para aprender e aprendo todos os dias. E procuro pautar minha conduta parlamentar com o diálogo, com o equilíbrio, com a retidão. Falei sobre isso agora ao tratar da federação, que ela nasce, o berço da federação é fruto de muito diálogo, de muito consenso, de muita renúncia, e eu acho que a política está precisando disso. Eu procuro ter a minha conduta pautada no equilíbrio dentro da Câmara. Todo mundo sabe que eu faço parte de uma oposição, Isso. mas uma oposição diferente, uma posição construtiva. Não sou adepto de radicalismo e nem acho que muita polarização, a polarização não tem valorizado, não tem trazido benefícios à nossa sociedade, ao nosso país. Legal. Então eu tento ser um ponto de equilíbrio, um ponto de racionalidade dentro da Câmara, trazendo críticas construtivas, trazendo sugestões de soluções também, e não apenas atacando por atacar de uma forma aleatória e gratuita. Não é esse o meu papel, não é esse o meu perfil. Então, graças a Deus, hoje eu tenho um trânsito com todos os meus pares, tenho uma relação com todos eles, sejam eles da base do prefeito ou de oposição, e dentro da própria oposição, como você bem disse, há divergência. E muita. E muita. Eu não compactuo nem coaduno com alguns perfis de oposição que são levados a cabo na Câmara, mas nem por isso eu critico, porque eu acho que cada um tem seu caminho, cada um tem sua trajetória e tem o seu perfil a seguir. Então, meu perfil é, só para concluir, de equilíbrio, de retidão, de diálogo, para que a gente consiga conquistar benefícios à população. Porque um só não consegue fazer nada dentro da Câmara. São 41 cabeças. 41. São 41 parlamentares. Qualquer projeto que você tenha, qualquer ideia, precisa de consenso ou pelo menos de maioria para que ele possa ser aprovado e leve benefícios à população lá na ponta. Muito bem. Eric Orteipe. Foi muito bem colocado pelo vereador exatamente isso. Política ela é feita de duas oposições. E até então tá tudo bem, né? São propostas que visam melhorar a cidade, o estado, o país. E assim, eu estava acompanhando as suas propostas, eu queria entender e saber, só teve muita resistência na questão das suas ideias, não só do programa Manaus Limpa, mas outros programas? Existe ainda essa resistência, essa não aceitação da oposição? Olha, Eric, graças a Deus, e aí eu tenho falado para os meus apoiadores, para as pessoas que me acompanham nas ruas, nas comunidades, que esse perfil do diálogo me traz benefícios no sentido de coalizão, de levar apoio às nossas ideias. E isso, fundamentalmente, é importante e é positivo para a população que eu represento. Porque eu não represento só as pessoas que votaram em mim, eu represento a população da cidade de Manaus, de modo geral. E as nossas ideias têm tido ressonância com os nossos colegas, com os nossos pares, graças a Deus, por conta desse tratamento respeitoso, cordial, com o qual eu procuro trilhar e conduzir todos os dias dentro do plenário. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de apoio substancial, significativo que eu tive numa votação, numa deliberação de um projeto nosso, que foi da criação das motofaixas de motociclistas e da regulamentação dos corredores. Foram cerca de 23 subscrições nesse projeto. Acho que tinham 30 e poucos vereadores presentes no plenário quando ele foi deliberado. Foi uma ampla maioria. É um projeto que já está praticamente aprovado durante seu trâmite, caso não haja nenhum problema dentro das comissões. Mas isso é fruto de um trabalho de diálogo, de coalizão, a gente costuma dizer que política é a arte de ciscar para dentro, né? Você precisa de apoio e precisa dar apoio também naquilo que é pertinente. Então, a gente, graças a Deus, tem conseguido. As ideias não têm encontrado resistência. A presidência da Câmara, na pessoa do Davi Reis, que é da base do prefeito, mas ele procura dar a liberdade dos vereadores trabalharem, justiça seja feita, a gente não tem problemas quanto a isso. Então, graças a Deus, por conta dessa postura, dessa condução, os nossos projetos têm tido, sim, apoio da ampla maioria da casa. Caroline Marques. Então, Manaus é uma cidade que existe muito acidente de trânsito, principalmente com motos, né? Eu queria que você me explicasse melhor como é que é esse seu projeto da motos faixas e dos corredores exclusivos para moto, né? Caroline, ontem eu dei uma palestra, nessa semana eu dei uma palestra na OAB, no primeiro workshop de trânsito, direito de trânsito. Muito importante a participação da Comissão de Trânsito da OAB nesse sentido. E eu falei que mobilidade urbana e trânsito
padece de um problema histórico que é tido como uma política pública sempre de segunda ordem, uma política pública subalterna. É normal e coerente até que os gestores priorizem segurança, saúde e educação, porque são os grandes pilares da sociedade. Mas a mobilidade urbana e o trânsito, ela interfere na vida de todos nós, indistintamente. Todo mundo participa do trânsito, seja ele pedestre, motociclista, ciclista, motorista de caminhão, de carro. E é um tema que precisa ser debatido e não ficar apenas no discurso. Muito se fala no plenário, recentemente eu falei sobre isso, todo mundo quer levantar essa bandeira agora, mas eu vim de uma trajetória de 8 anos trabalhando no trânsito. Então falo, modéstia à parte, com propriedade do assunto, e quando levo ideias nesse sentido, tem por objetivo melhorar a questão da fluidez, levar mais segurança viária. Agora, tem pautas e variáveis importantes que um vereador não consegue mudar. O primeiro item para que se melhore o trânsito e a mobilidade na cidade de Manaus é melhorar o transporte público. Isso não sou eu que estou falando, não é o Rodrigo Sá que está falando. Grandes estudos no mundo inteiro demonstram que uma cidade com uma mobilidade de qualidade, com qualidade de vida, com uma infraestrutura adequada e com um transporte de massa de qualidade, ela é uma cidade melhor para se viver. Então, esse projeto, ele tem por objetivo atacar um ponto extremamente sensível no que diz respeito ao trânsito, que é a circulação de motocicletas. Apesar de não ser a maioria da frota, ela é responsável pela maioria do número de sinistros, que são os acidentes. E tem casos, mais uma vez, pegando referência em cidades em que houve sucesso nesse tipo de política pública, como Recife e São Paulo, as motofaixas têm trazido uma redução no número de acidentes e têm, acima de tudo, organizado o trânsito e melhorado a fluidez. A gente sabe hoje, principalmente depois da pandemia, tivemos um aumento muito significativo no número de entregas, as profissões de delivery, os motofretes, os outros modais de transporte, motorista de aplicativo. Então a ideia é criar uma faixa exclusiva nas avenidas em que haja essa possibilidade. Essa implementação vai preceder de estudos técnicos da Prefeitura, do IMMU, não é algo a toque de caixa, e nem vai ter motofaixa em tudo que é lugar, aqui em Manaus já é difícil circular, imagina uma moto exclusiva. Não vai ser assim, vai preceder de estudos técnicos nas vias em que houver a possibilidade de faixa exclusiva, ela vai ser implementada com horários determinados, dias e tudo mais. E nas vias onde não houver essa possibilidade, nós vamos, o projeto de lei tem a pretensão de regulamentar a utilização dos corredores. Corredores que ficarão prioritariamente entre a faixa da esquerda e a faixa do meio e terão critérios para serem utilizados. Quando a via estiver congestionada, a motocicleta não poderá ultrapassar o limite máximo de 15 km por hora e uma série de outros requisitos. A ideia é pegar um modelo de sucesso de outras cidades e que já deve, e nós temos condições de aplicar aqui na cidade de Manaus. Em resumo, é isso que o projeto pretende. A sua experiência à frente do Detran Amazonas pode trazer muito embasamento para a cidade de Manaus, considerando que a circulação dos veículos é de jurisdição do município. Isso. Mas eu também quero ampliar esse momento agora em dizer que o senhor, como delegado de polícia, pode opinar também na GCM, a Guarda Civil Metropolitana. Hoje, no noticiário, deu conta que as instalações elétricas do viaduto Repelé foram roubadas, assim como outros objetos de logradouros públicos. O senhor é a favor, desde então, de aumentar o contingente da Guarda Civil Metropolitana armada na cidade de Manaus para se evitar esses roubos e também, ao mesmo tempo, intensificar uma fiscalização em vias que são consideradas caóticas da cidade de Manaus. Efigênio Salles, desembargador João Machado, com muitos engarrafamentos, que é o debate do Parlamento Municipal. Sim, Jackson. A questão das fiscalizações, especialmente de trânsito, é algo que, infelizmente, ela faz parte de um tripé. Felizmente faz parte de um tripé voltado para a garantia da vida. Isso está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Você tem a engenharia de tráfego como prioridade, educação para o trânsito, que trabalha a prevenção, e a fiscalização, que é a repressão, é o esforço legal, tecnicamente chamado.
mas muitas vezes ela não na maioria das vezes ela é encarada de uma maneira muito ruim pela população e chega a ser impopular aos olhos da classe política. Falei sobre isso também no plenário. A gente precisa de uma mudança de cultura para entender que a fiscalização está ali não para arrecadar, mas para salvar vidas. Eu sei que o que eu falar aqui não vai adiantar, as pessoas não vão entender dessa forma. Tem sempre o viés arrecadatório, achando que sempre tem isso. E por muitas vezes em operações do Detran, as operações tiveram tão somente o cunho educativo. Porque eu falava para a equipe, vamos fiscalizar, mas não vamos autuar. Eu preciso primeiro educar a população. Várias vezes a gente fez isso. Mas é natural que haja a necessidade de uma integração maior com o Instituto de Mobilidade Urbana, com o IMMU. Operacionalmente, sempre teve essa integração. Durante a minha gestão, sempre tivemos. Não tenho o que reclamar. Mas eu acredito que isso possa ser intensificado, porque Manaus cresceu muito. Cresceu de maneira desordenada. Hoje nós temos mais de 1 milhão de veículos só em Manaus. Manaus é uma cidade-estado, Jackson. O 90% de toda a riqueza, 80% da infraestrutura de automóveis fica na cidade de Manaus. Então a gente está à beira de um colapso. Já me perguntaram sobre rodízio, me perguntaram sobre uma série de coisas. Eu acho que isso tudo precisa ser estudado, precisa ser debatido. Com relação à Guarda Municipal, eu sou a favor do crescimento e do fortalecimento da Guarda. E aqui precisa registrar que a Guarda Municipal tem sido fortalecida, né? Adquirido aí viaturas, aumento de efetivo. É preciso se reconhecer. É preciso se reconhecer. Eu não estou aqui para tão somente criticar. Tranquilo. E esse é o trabalho que a prefeitura deve fazer. Agora, precisa de treinamento adequado, precisa se aperfeiçoar nas normas de conduta, no uso progressivo da força, porque ainda não é uma força policial. Isso precisa ser dito. É um projeto, uma emenda à Constituição que está tramitando no Congresso, me parece que já passou na Câmara ou no Senado e vai para outra casa agora para votação. Eu torço para que seja aprovado, não para que a gente tenha mais uma estrutura policialesca, como muitas pessoas falam, mas uma polícia treinada municipal que possa contribuir com a polícia militar, no sentido de dar mais segurança à população. Porque durante muito tempo, e constitucionalmente falando, a Guarda Municipal ela se presta a salvaguardar o patrimônio público municipal. Mas durante muito tempo, nós não vimos nem isso. Né? Não se via a Guarda Municipal nas praças. Era defasado. Não se via a Guarda Municipal nem tampouco para cumprir o seu papel até então constitucional, que é de estar nas praças, na frente das escolas, nas UBSs, nos prédios públicos, e não se via isso. Então, eu acho que, primeiro, precisamos cumprir essa função principal da Guarda Municipal, hoje já existente, ter mais presença da Guarda nas praças, na frente das escolas, nas UBS, certamente isso vai ofertar mais segurança à população, porque policiamento é presença, é ostensividade. Esse é o princípio básico da polícia ostensiva, da polícia militar e da Guarda Municipal também na presença do patrimônio público. E aí, em se passando essa emenda à Constituição, se tornando uma polícia municipal, certamente haverá a necessidade de mais equipamentos, de mais investimentos na infraestrutura dessa instituição tão importante para a nossa cidade. Muito bem. Eric Orteipe. A Guarda Municipal, como você bem pontuou, ela faz parte do plano de ação do SOS Mulher. Certo? Que é um aplicativo que visa aí auxiliar. Muito legal, o Eric já puxou o gancho aí, ó, já. As mulheres vítimas de violência no nosso estado, que inclusive é é o terceiro estado do Brasil que mais pratica, né, infelizmente, violência contra a mulher. Então, eu queria entender melhor como é que vai ser essa colaboração da Guarda Municipal, levando em consideração o que o senhor disse, que é necessário ter não só nos pontos estratégicos e turísticos da cidade, mas em todas as zonas, se possível, né, para que, caso aconteça um acidente na zona norte da cidade, a guarda lá do centro, até chegar à zona norte, é um trajeto muito grande, né? Então, como é que essa colaboração pode trabalhar melhor dentro do projeto SOS Mulher? Olha, muito legal, e eu vou contextualizar um pouquinho com relação ao exercício do meu mandato. Como eu falei, Jackson e Eric e Caroline, eu trouxe para a Câmara Municipal uma pauta muito forte e enraizada da mobilidade urbana, do trânsito e transporte, mas também da segurança, naturalmente, por ser delegado de polícia de carreira. Eu estou como presidente da Comissão de Indústria e Comércio e vice-presidente da Comissão de Segurança Pública Municipal. Mas, naturalmente, que no exercício da sua função, você se depara com as demandas da população. Né? Eu não posso ficar refém e escravo tão somente das minhas bandeiras em tese prioritárias. E ao chegar na Câmara e me deparar com a realidade social, percebi muito essa questão da violência contra a mulher. E trouxe à tona a minha experiência como delegado de polícia. Como delegado de polícia, me deparei muito com essas ocorrências, né, de Lei Maria da Penha, nas delegacias de bairro. Fui delegado titular na própria região ali da Câmara Municipal, no 5º DIP.
E isso me chamou muita atenção, o aumento de ocorrências de violência doméstica. Então, tenho procurado também pautar meu mandato em projetos que possam beneficiar as mulheres. A gente, além do SOS Mulher, nós tivemos deliberado também o projeto de lei que cria um crédito para as mulheres, uma linha de financiamento própria para a mulher empreendedora, porque eu aliei a proteção à mulher ao empreendedorismo, que é uma das raízes ali Necessário, da né? nossa Comissão Sim. de Indústria e Comércio, que é a geração de emprego e renda. E a mulher, muitas vezes, com a dependência econômica e financeira, fica naquele ciclo de violência, infelizmente. E o SOS Mulher tem a corrida das mulheres também no combate à violência contra a mulher, que também é um projeto que está em tramitação. E o SOS Mulher acabou de ser aprovado na CCJ. A gente fez a defesa do projeto, demonstrando que não haverá custo para a Prefeitura de Manaus. Mas tão somente uma integração de uma ferramenta com a Guarda Municipal, podendo haver a colaboração, inclusive, termo de cooperação, convênios com a Polícia Militar, com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, para que a gente aumente a rede de proteção à mulher que elas precisam e merecem desse nosso apoio parlamentar. E a ideia é que haja um aplicativo no celular, um botão, em que a mulher, acionando esse botão, sem fazer qualquer tipo de barulho, sem ter um acionamento ali naquele momento, é silencioso, ela vai acionar a Guarda Municipal e a Guarda Municipal mandará a viatura mais próxima da ocorrência, tudo georreferenciado, para que possa atender imediatamente aquela mulher. Isso também tem referência em outros locais, outras cidades em que foi implementado esse tipo de ferramenta, de mecanismo de proteção à mulher e que tem tido muito êxito. Em São Paulo, por exemplo, tem um grupo especializado de proteção à mulher dentro da Guarda Municipal, Caroline. Então, associado a esse projeto, e aí é interessante porque cria uma ação conjunta de um parlamentar, porque além do projeto de lei que institui o SOS Mulher, eu também entrei com uma indicação na Prefeitura de Manaus, solicitando a criação do grupamento de proteção à mulher dentro da Guarda Municipal. Esse grupamento vai servir para que a gente dê eficácia e efetividade a esse projeto de lei, tão logo ele seja aprovado em plenário. Muito bem. Aliás, são projetos esses que a população almeja, né? E você pode observar também que, olha, não é só de buraco que vive o debate dentro do plenário da Câmara Municipal de Exatamente. Manaus. É isso. Né? É isso. Precisa de infraestrutura, isso já está no contexto da prefeitura. A prefeitura precisa tapar buraco, precisa ter saneamento, precisa ter avanços significativos nas intervenções da malha viária da cidade de Manaus, isso é normal, mas são programas e projetos de lei dessa natureza que eu acredito que a população almeja. Eu acredito de forma tranquila. Caroline Marques. Então, falamos sobre diversos assuntos, mas um assunto que, assim, que digamos que preocupa bastante os jovens, muitos findam indo para a criminalidade por falta de incentivo, por falta, até mesmo por não conseguirem, tendo que trabalhar muito cedo. Eu queria saber, assim, como é que está a sua visão para projetos para os jovens, para evitar a evasão escolar, quem sabe, ou até mesmo de empreendedorismo para os jovens. Muito interessante, Carolina. Na verdade, o jovem é o futuro do nosso país, né, Jacques? A gente tem que trabalhar aí. Durante a minha passagem pelo Detran, eu sempre falava que você mudar o comportamento de um condutor já experiente, né, que já dirige há muito tempo, é muito difícil. Mas preparar as gerações futuras, eu acho que é um caminho para a gente ter um país mais cidadão, né, uma população mais preparada, culturalmente avançada do ponto de vista mundial, que a gente pudesse se aproximar de nações mais desenvolvidas. Então a gente tem que preparar os nossos jovens, as nossas crianças, tanto que fiz o projeto lá CNH na escola, para levar ensino de trânsito para as escolas, foi o primeiro estado do Brasil a implementar isso. Nós temos aí um projeto em tramitação que são as escolas cívico-militares, né, que é um projeto que passou em âmbito estadual. A gente entende não apenas pelo discurso político ideológico, mas sobretudo pelos resultados que esses modelos de ensino têm dado nos locais onde foram implementados, inclusive aqui no estado do Amazonas. Você falou da evasão escolar, ele reduz a evasão escolar, aumenta o aproveitamento na escola, o índice do IDEB, a aprovação em vestibulares de universidades públicas, disciplina, cidadania, respeito, não só na escola, mas sobretudo nas famílias. Os relatos são esses, os resultados são esses.
Então, esse projeto é de minha autoria, teve subscrição de vários vereadores também, está em trâmite na casa e eu espero que ele seja aprovado. Mas no âmbito da geração de emprego e renda, do empreendedorismo, a gente está estudando projetos também que incentivem as startups, que incentivem o jovem empreendedor. Está em construção, isso a gente ainda está fazendo. Em breve eu vou trazer novidades para vocês. Mas o que eu tenho hoje voltado para os jovens é o modelo cívico-militar, e a gente tem projetos também de criação do ensino de trânsito dentro das escolas. Esse projeto também está em tramitação, são muitos projetos, não dá para falar de tudo aqui, mas voltados para os jovens. Nós temos o ensino de trânsito, a ideia é criar um contraturno e uma Semana Nacional de Trânsito dentro das escolas municipais, para que nós formemos, sim, condutores para o futuro, preparados para esse mundo louco que a gente está vivendo, e que a gente tenha um trânsito mais educado, mais coletivo, né, com mais respeito às pessoas. E aí a ideia também de levar o ensino de trânsito para as escolas tem esse objetivo. Eric. Muito necessário, porque o Amazonas, ele é uma das cidades que mais tem moto, né? E quando o senhor fala assim, é importante a gente educar o nosso jovem, não só na questão do trânsito, mas quando a gente educa um jovem, a gente acaba educando ele em vários viés dentro de uma sociedade. E a gente percebe hoje em dia, você sai nas ruas de Manaus, você percebe que a maioria dos motociclistas são pessoas jovens, são pessoas ali nos seus 18, 19 anos, 20, 24, que não têm uma habilitação. Então, eles estão dirigindo irregularmente, né? Seja na moto de um tio, de um parente, de um conhecido. E quando o senhor fala que a faixa exclusiva para motos foi baseada em projetos que têm bons resultados em outros estados, como é o caso de São Paulo, que já reduziu em 47%, né, as mortes de trânsito causadas por moto, eu queria que o senhor me explicasse um pouquinho como é que isso chega ao jovem, essa questão da conscientização popular. Porque é interessante a gente ter um projeto, é muito interessante, mas conscientizar e fazer a população, principalmente os jovens, entenderem que é necessário procurar o Detran, os órgãos competentes para se regularizar e para exercer, convencimento, né? Que convencer jovem é difícil. Como é que o senhor, futuramente ou por agora, pretende fazer isso? Olha, Eric, na verdade, convencer qualquer pessoa é difícil hoje em dia, né? Porque assim, é verdade, hoje em dia é difícil. Infelizmente, a gente... É verdade. Eu não tô aqui para retórica, nem para florear, tô aqui para falar a verdade. Essa sempre foi minha postura. É muito difícil você convencer alguém de que ela precisa fazer algum esforço para andar corretamente, né? E eu vou te falar o que eu deixei no Detran ao sair de lá do ponto de vista dos motociclistas. Eu acho que depois de muitos anos eu fui o primeiro diretor a pensar no mototaxista. Nós fizemos um trabalho e deixamos um legado, penso eu, porque o governo do estado está até hoje, o governador Wilson Lima entrega kits de capacete e colete, tem entregue esses kits no interior do estado, isso é importante para garantir segurança viária. Nós promovemos a lei de isenção de todos os cursos profissionalizantes do Detran. Então, o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro exige que para determinadas profissões na área de trânsito você tenha cursos de formação. Você passe por esses cursos. E esses cursos eram cobrados anteriormente. Hoje, eles são absolutamente gratuitos. E deixei um projeto para os motofretistas, entendendo que era uma classe crescente, é uma classe que veio especialmente com o crescimento após a pandemia, dos motofretistas, dos deliveries. Deixamos lá a gratuidade também do curso. O Detran tem formado centenas de motofretistas, mas ainda há um gap, ainda há um número, uma cifra ali negra de pessoas que não querem se submeter ao curso ou a qualquer tipo de esforço legal que tem que se fazer para se regularizar, infelizmente. Então, a conscientização é um tema difícil. É uma tarefa árdua, mas se a gente desistir, a gente está fadado ao fracasso. Então, acho que nós, homens públicos, a sociedade de modo geral, e quando se fala em trânsito, eu concluí um trabalho agora, acadêmico, de mestrado, Jacques, que eu trato o trânsito como um direito constitucional, o trânsito seguro. E o trânsito seguro associa o direito à liberdade individual de ir e vir, mas não tão somente essa liberdade individual. Hoje, mobilidade e trânsito envolve um consenso coletivo associado à segurança pública. E a máxima de que segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos, se aplica também ao trânsito. Olha é só, responsabilidade de todos nós melhorar o trânsito. E ainda dentro desse contexto, recentemente, um parlamentar apresentou um projeto de lei que regularizaria
o serviço de moto, de entrega, moto aplicativo. Inclusive, houve até uma manifestação em frente à Câmara Municipal de Manaus. O senhor participou da intervenção, Participei. né? E parece que os ânimos ficaram ali, né, tranquilos. Como é que ficou aquela situação sobre a regularização? Porque São Paulo seguiu isso devido ao número de acidentes diários. Porque tem um prós e um contra também Sim, do aumento da frota. sim. Tem motoristas e motoristas, tem motociclistas e motociclistas, né? E como é que ficou no caso de Manaus, que nós acompanhamos, inclusive, o senhor na mesa de negociação com a classe? Jackson, modéstia à parte, a gente conduziu isso, né? É, Conduziu isso porque a gente via que estava uma crise instaurada ali por conta de uma série de entendimentos divergentes em relação a essa categoria. Mas o pior de tudo, Jackson, eu vou fazer uma reflexão aqui, para o ser humano é a negação. O pior de tudo é você negar algo que está acontecendo, algo que precisa ser enfrentado em todas as áreas da vida, seja na política, na tua profissão, na vida pessoal, e não dá para negar que isso é um problema. Existem várias pessoas, como o Eric falou, conduzindo veículos, motocicletas sem habilitação. Foi por esse motivo que a gente criou a CNH Social também, para chegar até o munícipe do interior, que faz serviço de mototáxi lá, muito mais do que punir esse indivíduo, é importante o Estado dar a mão amiga para que ele possa se regularizar. É. Negar a realidade dos fatos é o maior erro do ser humano. Não se pode fazer isso. Então, o que eu entendo? Eu entendo que a gente precisa enfrentar o problema de frente e chegar sempre num consenso, no equilíbrio das forças para todo mundo. Então, ali não adianta você estabelecer um cabo de guerra com uma categoria que existe, que está consolidada e não é só em Manaus. O que se tinha e o que se pretende, e eu vou enfrentar até meu último dia de mandato, é não permitir que essas categorias sejam colocadas num saco só. Mototáxi é mototáxi, e eu fiz muito pelos mototáxis, vou continuar fazendo. Motorista de aplicativo é motorista de aplicativo. Isso existe quando o assunto é carro. Então a gente precisa aplicar o princípio da simetria, né? Em casos, né? Em casos semelhantes se aplica a mesma regra, não tem por que ser diferente. Verdade. Então por que eu vou exigir do moto app as mesmas regras do mototáxi, se lá o do táxi eu não exijo para o motorista de aplicativo de carro? Eu só preciso que essa regulamentação seja uma regulamentação segura, equilibrada e que atenda aos interesses da população e aos interesses do Estado no que tange a segurança viária. Só isso. Ah, mas quem tem que regulamentar é o Congresso Federal. São Paulo acabou de dar um exemplo. Na inércia do Congresso, ele pegou e regulamentou. Por quê? Uma coisa é a competência privativa da União para legislar a matéria de trânsito. Outra coisa é a competência dos municípios legislarem e regulamentarem a circulação né? e atividades de transporte de pessoas. Exatamente. O município pode fazer isso. Então, nós podemos sim enfrentar essa matéria, regulamentar a categoria dos motoristas de app, estabelecer requisitos e a prefeitura também tem o controle desses motoristas, não estabelecendo regras iguais às do mototáxi, porque são classes diferentes. Exatamente. Então, esse foi o embate. Essa matéria está sendo discutida na Câmara. Pois é, não foi solucionado Não, ainda não. Eu estou fazendo uma minuta do projeto em Sim. conversa com várias associações de moto app, de motofretista. Estou encabeçando isso e irei conduzir isso da melhor forma possível e espero ter o apoio dos meus pares. Pois é. Os seus pares estão lhe apoiando? A gente tem tido muitas conversas, Jackson, nesse sentido. Tem divergência, é natural. É Você natural. tem um parlamento com 41 Mas cabeças. está avançando. E a divergência é democrática, Tá inclusive. avançando. Está avançando, está avançando. Essa semana agora eu teria uma reunião com eles, com algumas associações, algumas entidades representativas, para que, ouvindo todo mundo, a gente consiga chegar ao melhor projeto de lei para a sociedade. Caroline Marques. Então, em maio, Manaus ultrapassou a frota de mais de 1 milhão de veículos em circulação. Já? Já ultrapassou. Já Então, é mesmo? Manaus tem 2 milhões, um pouco mais de 2 milhões de habitantes. É. O que poderia ser feito, assim, na sua visão, para poder melhorar essa mobilidade? Seria investimentos em ônibus, mas, no entanto, as pessoas que utilizam ônibus muitas vezes preferem pagar por um transporte de aplicativo por meio de assalto e outras coisas que podem acontecer, o ônibus ser lotado. Então, como que seria essa, na prática, poderia fazer para melhorar essa mobilidade urbana? Carolina, essa tua pergunta eu passaria meia hora falando aqui, que foi o tempo que eu dei minha palestra na OAB.
Olha Porque aí. é complexo. Eu falei muito da evolução no que diz respeito à mobilidade urbana, que mobilidade não é somente a circulação de carros, né? É a capacidade que pessoas, carros, cargas têm de se movimentar e se deslocar dentro de uma cidade, mas sobretudo com eficiência, segurança e qualidade de vida. São É. componentes essenciais para a mobilidade urbana que amplia o conceito meramente de trânsito. Vereador, um parênteses aí. O senhor falou de carga. Às vezes outra cai um container Sim, numa via e até tem mortes nessas quedas fatais. Ou Né? então, muitas vezes, quando as pessoas querem andar de bicicleta, Não, de bicicleta não dá, né? então, É já impossível. vários acidentes É, com muitos mortes, falei inclusive. sobre bicicleta. A gente É. defende muito a questão da mobilidade sustentável, mas chega a ser até difícil você pedir para as pessoas transitarem de bicicleta na cidade de Manaus com o nosso clima, né? Não. Nós ainda temos essa particularidade. E Exato. você falou aí do transporte de aplicativo, que as pessoas muitas vezes deixam de pegar o transporte de massa, o coletivo, Pelo para pegar um aplicativo, aplicativo. troca. Isso é fruto da transformação social, Jacques e Caroline e Eric. Isso é fruto da evolução da sociedade e da não contrapartida do poder público no que diz respeito à qualidade do transporte coletivo. Falei muito sobre isso, falei sobre aspectos sociais, econômicos, a evolução, a liberação de crédito a partir dos anos 2000, a facilidade da população ter crédito para adquirir seu veículo, sua motocicleta, o fortalecimento da classe média. Então, eu digo sempre que não há outra área do mundo e da sociedade que avança tão rápido quanto o trânsito em relação ao avanço da sociedade. A sociedade avança, o trânsito avança. E aí a gente tem que estar sempre correndo atrás. Então, você falou um tema muito interessante. Os outros modais surgem por deficiência no transporte público e nas políticas de mobilidade aplicadas nas cidades. Eu sempre digo, Jackson, que trânsito, mobilidade urbana deve ser matéria prioritária. Eu iniciei a entrevista falando sobre isso. Foi. Então, quando uma cidade não tem um transporte público de qualidade, quando ela não tem oferta de modais alternativos de transporte de massa, de outros modais, quando ela não tem investimentos adequados em infraestrutura, ruas esburacadas, viadutos mal planejados, as ruas com sinalização precária, e quando não tem tecnologia aplicada ao trânsito, a cidade padece. Então, as pessoas acabam migrando. Como é que você vai exigir de alguém que tem a sua motocicleta, que tem o seu carrinho, que deixe seu carro para andar de ônibus hoje na cidade de Manaus? Não tem Isso não condição. vai, é desumano, é um desatino pedir que a Por pessoa isso que o faça rodízio isso. não emplacaria. Não emplacaria aqui, tem isso. Foi falado sobre o rodízio também recentemente. O rodízio impõe uma restrição ao uso do teu próprio veículo, mas cadê a contrapartida? Que tipo de transporte público você vai utilizar para deixar teu carro em casa? São Paulo tem transporte de ônibus, tem metrô, tem outras coisas. Trem. Então as pessoas hoje acabam... houve uma evasão, e aí esse teu ponto é importante, que nós tínhamos em média 1.000 pessoas por dia usando transporte público coletivo, se eu não me engano. 1.000 pessoas, 1 milhão de pessoas. Milhão. Reduziu para 500 mil. É. Esse número não é à toa, não é circunstancial. Fugindo da precariedade. Da precariedade, Bom. escolhendo outros modais de transporte. Isso é um sintoma muito claro de que há problemas sérios no que diz respeito à mobilidade urbana na cidade de Manaus. Nós estamos caminhando para a conclusão do ponto a ponto. Isso aqui avançava para outro programa, uma série. A Nós gente vamos pode fazer uma série para falar disso. série com o Rodrigo de Sá. Rodrigo, eu quero fazer uma pergunta agora muito interessante sobre essa questão ainda de mobilidade, porque nós estamos conversando sobre isso. Algumas capitais de primeiro mundo, por exemplo, elas alternam o início de atividades bancárias, descentraliza a área do funcionalismo público municipal, estadual, federal, como estratégia do número de veículos se dirigindo para ali. Não poderia ser proposto dentro da Câmara também, no funcionalismo público municipal, escolas, etc. Por quê? A gente percebe que no período escolar o trânsito fica aliviado. A gente percebe que durante o Festival Folclórico de Parintins, um grande número vai para Parintins e o trânsito fica aliviado. Então, não é uma questão de estratégia, de gerência ou engenharia de tráfego. Racionalizar a atividade pública, né, Jackson? O que Ponto. você falou é muito interessante. Ponto. Eu acho muito, muito pertinente e interessante essa tua ideia. É algo que precisa ser estudado, porque o que a gente tem muito na atividade pública e nas atividades correlatas é o sistema burocrático, né? Hoje tudo é muito burocrático. Tem muita gente que cumpre horário, mas não entrega resultado. Né? Então aí cabe um estudo, de repente, de a gente mudar o horário de algumas instituições, de alguns departamentos, de algumas funções. Eu não vejo problema nisso.
Isso precisaria ter um estudo, ser debatido, ter audiência pública para discutir isso, mas isso já funciona, por exemplo, na iniciativa privada. Os países evoluídos trabalham com empresas de tecnologia, por exemplo, que trabalham de forma remota, ou que trabalham em escala home office, ou trabalham à noite, trabalha pela madrugada. Quem trabalha em startup, em tecnologia, adora trabalhar de madrugada, mas assim, isso é algo que está muito além do sistema burocrático que hoje permeia e domina a atividade pública. Isso sim é realmente disruptivo. Isso precisaria transpor aí uma série de dogmas da nossa sociedade, da atividade pública, do serviço público, para avançar nesse sentido. Mas é uma ideia sensacional. Quem sabe um dia eu consiga emplacar um negócio desse aí. És novo, jovem, tem uma trajetória. Vereador, nós estamos concluindo ponto a ponto. A gente não falou nem do nosso União Progressista, Calma. Eu tenho aqui ainda o quê? 7 minutos, praticamente. O senhor é presidente regional do União Progressista agora. Isso. Planos de futuro para essa fortaleza que se tornou essa união. Olha, Jacques, falei nos últimos dias sobre isso. Nós estivemos em Brasília. Muito me honra estar na presidência estadual do Partido Progressista, sou presidente desde 2023 e participei do maior ato político partidário da história, desde a redemocratização do país, acredito eu, não se tinha um ato tão importante, de tão grandiosidade do ponto de vista partidário. Não é uma fusão, é uma federação que une dois partidos que individualmente já são gigantes, com intensa representatividade no Congresso, União Brasil e Progressistas, partidos com clara inclinação ali de direita, de centro-direita, e que traz, com base em muito diálogo, muito, lideranças que se despiram de egos, como eu frisei no plenário da Câmara, que estabeleceram consensos, a pauta foi o estabelecimento de consensos, para que a gente pudesse chegar a esse caminho, a essa verdadeira união de dois partidos como esses. E no Amazonas se fortalece mais ainda. E no Amazonas se fortalece mais ainda. É um caminho natural, União Progressista com a presidência do governador Wilson Lima, União Brasil, e Progressistas sob a minha presidência, e a federação sob a presidência do governador. Isso já era, de fato, já existia essa harmonia e essa convergência aqui. Ela só foi formalizada e se estendeu para o Brasil inteiro. E qual será o seu papel em 2026? Ator principal, coadjuvante, o herói, como é que vai funcionar? Olha, Jacques, a gente faz parte de um grupo político e que isso acaba se capilarizando do âmbito nacional para o âmbito regional. É natural que a União Progressista seja uma das maiores, a maior força hoje nacionalmente e certamente será a maior força aqui no estado do Amazonas nas próximas eleições. Eu sou presidente estadual do Progressistas e penso eu que tenho a responsabilidade e um papel importante nas próximas eleições, não só na formação da chapa para os cargos de deputado estadual, deputado federal, mas também no que diz respeito à coligação para cargos majoritários. Isso a gente ainda vai conversar com o governador Wilson Lima, vai entender qual é o processo. A gente ainda acha que está muito cedo, embora tenham construções já iniciadas, mas a gente sabe que esse tabuleiro, essa definição só ocorre no ano que vem. E natural que talvez a gente tenha, sim, o nosso nome aí à disposição da população para um desses cargos. Isso aí já é um anúncio de uma pré-candidatura estadual ou não? Pode ser. Eu preciso definir com o nosso grupo como é que vai formar a chapa. Se eu for importante para a chapa de estadual, certamente nós estaremos lá. Eu gosto, você aprendeu rápido a política, hein? Você aprendeu rápido. Essa história de técnico mais rápido. Foi rápido lá no processo. Não, a gente está aprendendo todos os dias, Jacques. Todos os dias aprendendo para fazer o nosso melhor e dar resultados concretos para a população de Manaus. Muito obrigado. Olha, eu que agradeço, Jacques. Agradecer sua presença aqui, viu? Eu quero dizer a todos vocês que nós entrevistamos aqui o vereador Rodrigo de Sá. Logo no início do programa nós o apresentamos, né? É delegado de polícia de carreira, trabalhou no Ministério Público, foi servidor, né? Foi diretor-presidente do Detran Amazonas com grandes realizações. É só você clicar em uma retrospectiva que você está tudo registrado, né? E atual vereador da cidade de Manaus, presidente do P. São muitos, né? Graças a Deus, são Jacques, muitos cargos de história. Uma meritocracia só. Eu acompanhei na entrega da medalha Rui Araújo, na Assembleia Legislativa do Estado, e lá eu conheci mais ainda o queridão, eu falo queridão Rodrigo de Sá, que é uma pessoa muito querida no meio. E foi uma homenagem muito bonita lá, com a presença
da sua heroína, Da minha mãe, né? da minha filha, Da isso, filha. isso. Foi um negócio muito bacana. Eu lembro, está em minha memória. Muito obrigado, Jacques. E eu quero lhe parabenizar pelo seu trabalho, até pelo fato do desenvolvimento da sua atuação parlamentar no plenário Adriano Jorge, aqui da Câmara Municipal de Manaus. Como vocês puderam perceber um pouco, ele fala bem, quase a gente não conseguia perguntar, mas é porque é a intensidade da experiência já do Rodrigo de Sá. Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui ao Network Group Play, a Jovem Pan News Manaus, a todos os veículos aqui que integram a Network. E conte sempre com a gente no sentido de ampliar as aprovações desses projetos que são todos em benefício da sociedade. Esse teu compromisso, que é muito importante, que seus pares possam se espelhar também de uma forma discreta, né? E que possa também acompanhar suas propostas ali no parlamento. Queremos agradecer muito sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Jacques. Você também é um querido amigo, sempre presente nas Verdade. nossas pautas, interessado ali naquilo que é importante para a nossa população, levando informação com qualidade, com responsabilidade. Quero agradecer também aqui ao Eric, a Caroline e a todo mundo aí do grupo Network, da Jovem Pan News, enfim. É uma honra estar aqui com vocês e espero que a gente possa participar de muitos outros programas, trazendo notícias boas, fundamentalmente para a população de Manaus e do nosso estado. Muito obrigado, Com Jacques. certeza absoluta. Obrigado, Eric Orteipe, direto da redação da Jovem Pan News Manaus. Amigo da Janja, já estava acompanhando. Eu vi você. Eu fui lá vi fazer a você na cobertura. UFAM com a Janja, fazendo a cobertura completa. Obrigado, viu, Eric? Eu que agradeço o convite, Jackson. Muito obrigado, Caroline. Obrigado também ao vereador Rodrigo de Sá. Parabéns pelas propostas. Continue. São propostas que são realmente necessárias para a nossa sociedade. E continue fazendo o trabalho que você já vem fazendo há bastante tempo. Obrigado, Eric. Muito obrigado mais uma vez a Caroline Marques, da Jovem Pan News Manaus. Caroline. Obrigada, Jackson. É sempre um prazer estar aqui abordando esses assuntos de extrema relevância aqui para nossa cidade, para nossa população. Muito bem, o Ponto a Ponto fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e sua companhia. Nos acompanhe nas redes sociais do Network Group Play. Nos acompanhe também na Jovem Pan News Manaus, 98,7, toda a capital. Notícia a todo momento. Eu quero também dizer a você que o nosso encontro é toda sexta-feira às 20 horas. Até a próxima.